Olá pessoal, aqui é o professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos, vamos explorar um pouco mais da perspectiva de acionamento elétrico ou da eletropneumática, tá bom? Vamos então para a tela do simulador. Aqui nesta tela nós queremos já apresentar alguns circuitos e comentar sobre estes, tá bom? O que nós temos aqui, senhores? Nós temos então neste primeiro circuito, eu aqui denominei circuito eletropneumático básico 01, tá bom? Cilindro de simples efeito, duas válvulas aqui, uma válvula duas vias, acionamento por solenoide, retorno por mola, e uma válvula duas vias, acionamento por solenoide, retorno por mola, ok? O circuito elétrico de acionamento deste sistema aqui está posto assim, tá bom? Então eu tenho uma botoeira aqui P0 que energiza Y0 e, portanto, a nossa válvula de alimentação a partir do compressor, tá bom? Então, aqui, olha só, tem esta válvula então, que arma o circuito, energiza o sistema, e agora sim uma outra válvula que faz com que a válvula V1, ou seja, a válvula de comutação, seja acionada para o cilindro A avançar. Okay? Enquanto o botão B1 for mantido pressionado, o cilindro A está em seu fim de curso, realizando o trabalho como, por exemplo, de uma furadeira, tá bom? E uma vez liberado, botão B1, o cilindro A retorna à sua posição inicial. Claro que neste exemplo nós não colocamos nenhum destaque para controle de velocidade, tá bom? Porque o objetivo aqui agora era fazer menção desta estrutura elétrica aqui, tá bom? Em termos de acionamento elétrico, nós podemos apreciar o diagrama e, portanto, a sua consideração no que se refere à mudança de status dos elementos neste envolvidos. Ok? Então, aqui o primeiro circuito, bem básico, só para inserção dessa perspectiva de acionamento eletropneumático. Ok? Eu vou finalizar aqui e vamos aqui para o próximo circuito, onde nós temos o que de diferente aqui. Circuito eletropneumático básico 01. Então, neste circuito aqui, eu tenho 3 cilindros de simples efeito, tá bom? Uma válvula de controle de fluido, de pressão, tá bom? Energizando a linha. E, portanto, aqui cada um dos solenoides para acionar cilindros diferentes, ok? Como se fosse um sistema de alimentação, de produção industrial, onde eu tenho 3 postos de trabalho, A, B e C, 1, 2 e 3, tá bom? Cada um individualmente. Aqui o acionamento elétrico deles, tá bom? Vamos simular B1 aqui. Então, acionamento do posto de trabalho 1, ok? Então, feito o processo, ou 2, feito o processo, ou 3, feito o processo, tá bom? Claro que extrapolando, nós poderemos também conceituar isto como sendo A, B e C de um mesmo processo, muito embora esse sistema estivesse totalmente manual, tanto quanto independente. E aqui, mais uma vez, eu faço questão de destacar um alerta para esta independência, este processo manual, porque possibilita erros de operação, tá bom? Na prática, você não vai trabalhar assim, você vai realizar intertravamento nos processos, de tal forma que um clique num botão B0 gere a sequência de acionamentos A, B, C, N cilindros em questão. Ok? Muito bem. Então aqui nós temos também uma diferença que eu não observei no início para comentar, e eu faço agora. Aqui nós temos válvula duas vias, 3 duas vias, 4 duas vias e 5 duas vias. Tá bom? O interessante disto aqui é perceber que o mesmo acionamento pode ser realizado com válvulas diferentes, ok? Com válvulas diferentes. O cuidado fica por conta da maestria do projetista e também do custo utilizado, tá bom? Uma válvula duas vias versus uma válvula 5 duas vias tem claramente uma consideração diferente de custo, tá bom? Vamos dar um pause aqui agora e vamos ver outro circuito com acionamento elétrico. Muito bem, o que nós temos de diferente neste circuito aqui? Acredito que nada, não é? Parece que está igual ao anterior. Então, vou fechar aqui e eu vou considerar este circuito. Vamos logo para o próximo.
Muito bem, aqui sim nós temos algumas considerações importantes, tá bom? Eu tenho 2 cilindros de duplo efeito, 2 válvulas, 4 duas vias, duplo solenoide, tá bom? E aqui as linhas de pressão, tá bom? Representação aqui dos compressores, tá bom? O que nós temos aqui? Uma sequência específica para acionamento destes cilindros. A mais, B mais, A menos, B menos, ok? E esta sequência aqui foi trabalhada desta forma aqui, que eu vou já explicar. O diagrama de estado e o conjunto de componentes, ou lista de componentes para este acionamento, tá bom? Vamos então apreciar aqui o sistema, de tal forma que nós possamos realizar futuras inserções, modificações ou projetos a partir de um exemplo deste. Okay? O que nós temos aqui? Uma botoeira de alimentação geral, ok? Com uma lâmpada indicadora de que o sistema está energizado. Nós temos um botão de pulso aqui de start no processo, ok? E, seguidamente, nós temos a sequência de acionamento dos itens, de tal forma que o sistema não funciona em fluxo contínuo. Ele funciona dependendo sempre do pulso de início de processo, né? Então, por exemplo, um processo onde o operador dispõe de uma chapa, posiciona a chapa, tem um cilindro e faz a pressão lateral e outro cilindro faz a pressão de estampo, ok? Finalizado o processo, ambos os cilindros estão recolhidos e o operador pode retirar a chapa do ambiente de conformação, tá bom? Ou da área de conformação, melhor dizendo, tá bom? O que nós temos aqui? Y1, 3, 4, Y1, 3, 2 e 4, tá bom? Y1, 2, 3 e 4. Aqui você percebe que já foi organizado na sequência de acionamento, tá bom? Y1 é acionado, depois Y3, depois Y2, depois Y4, tá bom? E o fim de curso de cada um dos acionamentos é que habilita o próximo acionamento, ok? Pulso aqui. Então, o último acionamento foi B-, ok? Então tem um S3 aqui, e esse S3 aqui possibilita o acionamento de Y1, ou seja, é o S3 que possibilita, o que manda um sinal para Y1 ser acionado, ok? Em outras palavras, o A só pode avançar depois que o último cilindro realizar o último movimento, tá bom? Então, o último cilindro aqui é B, só temos 2 cilindros no circuito, então é B-, tá bom? Então, o último movimento dele foi B-. Quando o B tiver retornado, alguém tem que sinalizar isso. Este alguém não é um sensor magnético, neste caso aqui não é um interruptor, neste caso aqui é um interruptor de rolete, tá bom? Contato de rolete. Poderia ser um rolete pneumático, né? Uma válvula pneumática de rolete, etc. Tá bom? Então, neste caso aqui nós temos um contato normalmente aberto, que é fechado quando o B retorna para sua posição inicial. Portanto, possibilita este estado aqui comutado. Tá bom? Vamos avançar, né? Ok? Então, S3 é acionado. Então, S3 aqui S3 está acionado, desculpe, não está acionado, permite que Y seja energizado, comutando a válvula, o cilindro A avança, toca em S2, ok? Tocando em S2, possibilita que Y3 avance, S2, Y3, então faz com que Y3 seja energizado, esta válvula V2 será comutada, válvula comutada, o sistema será pressurizado aqui, fazendo com que B avance. B avançando, tocará em S4. Tocar em S4 significa desabilitar o acionamento de Y2. Quem é Y2? Y2 aqui é esta solenoide, ok? Então, aqui, acionando Y2. Perceba que para que Y2 tenha sido acionada, é necessário que Y1 tenha o seu contato cortado. E realmente Y não está energizado. Se estivesse, a válvula estaria travada. E quem desabilitou ou desenergizou Y foi S3, que estava aqui, ó, nesta posição. Ok? Mesmo para a última válvula. Tá bom? Então aqui o nosso circuito
não é de ciclo contínuo, é de ciclo único, com um pulso de controle em S0. Tá bom? Então, outra possibilidade, uma outra análise aqui que pode gerar melhorias no circuito que vocês estiverem desenvolvendo. Tá bom? Vamos parar aqui, vamos ver mais um circuito, mais um exemplo, um modelo. Tá bom? Aqui o 3, vamos 4, vamos ver se é este aqui. Pronto. Aqui nós temos ainda dois cilindros, A e B, e a nossa sequência agora, a nossa sequência é A mais, B mais, A menos, B menos. Entretanto, ocorre aqui a presença de outros elementos que simbolizam para nós um retardo no próximo passo, ou seja, o cilindro A avança, demanda-se um tempo T1 para que depois o cilindro B avance. Okay? O cilindro B avança, demanda-se um tempo T2 para que A retorne e depois B retorne. Tá bom? Então, em termos pneumáticos, você percebe que não tem modificação, não tem diferença. Okay? É justamente em termos eletrônicos ou em termos de acionamento elétrico que nós faremos a inserção de um temporizador ou de um relé de tempo, conforme já é conhecido de vocês do conteúdo disciplinar de comandos de máquinas, acionamentos de máquinas. Não é? Então, o que nós temos aqui de diferente em relação ao circuito anterior? Nós temos a mesma bobina, aqui também o mesmo rolete de final de curso que faz com que, uma vez fechado aqui, deixa eu mudar a tela, né? Uma vez fechado aqui, S3, ele possibilita Y1 ser acionado e, portanto, avançar. Só que agora, o que nós temos de diferente? Este sistema aqui, esta linha e esta aqui. Por quê? Porque agora nós faremos com que no sistema haja um pulso de início e haja um retardo no processo. Então, aqui, o A foi acionado. O que espera-se agora? Espera-se que A acionado toque S2. S2 já fazia o que anteriormente? Direto como estava ou possibilitava que Y3 fosse energizada. Agora não. Antes de chegar em Y3, tem que passar por um temporizador. Então, lembre que no circuito anterior, aqui embaixo já tínhamos a bobina da solenoide. Agora não. Aqui embaixo nós temos a bobina de um temporizador, ok? E esta bobina terá um tempo, um ΔT, tal que, após este tempo, os contatos do temporizador serão comutados. O que é aberto fica fechado, o que é fechado será aberto. Ok? E é isto que vai acontecer aqui. Tá bom? Então, passo aqui, o tempo sendo decorrido aqui. Decorrido o tempo, o que acontece? Então, o contato aberto do temporizador ficou fechado. Tá bom? E agora sim, Y3 está energizada, esta válvula será comutada e o cilindro B avançará. Ok. Agora nós temos outra consideração aqui. O avanço do cilindro B implica no sinal de S4. Este sinal aqui deveria realizar o que agora para nós? O acionamento de Y2, para que esta válvula comute e A retorne. Entretanto, Y2 não é acionada diretamente, como no modelo anterior. Ela vai passar por um outro temporizador, que aqui está posto de tal forma que o seu contato normalmente aberto é comutado para fechado após o ΔT de 2,5 unidades de tempo. Okay? Aqui no caso, na maioria é segundo ou milissegundos. Tá bom? Segundos ou milissegundos. Tá bom? Então está aqui o sistema realizando o procedimento específico ou especificado conforme foi demandado pelo processo produtivo. Né? Então, de novo, se aqui fosse uma prensa, então teria uma força radial por 2,5 segundos, seguido de uma força axial por 2,5 milissegundos e depois a liberação sucessiva dos atuadores. Ok? Está aqui modelado o sistema para isso. Vamos então aqui dar um pause e vamos olhar mais um circuito. Vamos apreciar mais um circuito. Vamos fechar este aqui, este outro. Vamos aqui. Sim.
O que tem de diferente nesse circuito aqui? Nós temos a sequência A mais, B mais, A menos, B menos. Esta é a sequência. Perceba que neste caso aqui, o que nós temos de diferente? Nós temos duas válvulas, duas vias, avanço por solenoide, retorno por mola, ok? Retorno por mola. E, portanto, eu não tenho o sinal do outro lado aqui, o sinal do solenoide, tá bom? Sempre que isto acontecer, eu preciso preocupar-me em manter este sinal aqui durante o passo de avanço ou passo específico do atuador conectado a esta válvula, ok? Então, está disposto em uma válvula com retorno por mola, então você precisa se preocupar que este sinal aqui mantenha, ou seja, mantido durante um passo de interesse, tá bom? O que nós somos acostumados a utilizar neste processo aqui? Utilizamos muito válvulas de botão, o acionamento manual com retenção, não é? Acionamento manual com retenção. Então você tem lá uma botoeira com trava. Então, pressionada a botoeira, o que acontece? O sistema está lá mantendo aquela informação. Essa informação mecânica poderia ser entendida como um selo, tá bom? Um selo aqui, olha só, vou tirar aqui. Ok? Se eu simular este circuito, uma vez clicado aqui, o que nós temos de interesse? Aqui, ó. Pronto. Está mantido o selo, não é? Está mantido como? Mecanicamente, por meio de uma trava aqui, o acionamento é manual, tá bom? Mas em termos construtivos, é uma lingueta que está travando aqui este ponto aqui de rebaixo na haste, tá bom? Muito bem, é este conceito que nós precisamos sempre que trabalharmos aqui com retorno por mola, tá bom? E, portanto, como é que a gente vai trabalhar este selo aqui apresentado como uma retenção mecânica? Na perspectiva elétrica, nesta perspectiva aqui, o que vai ter de diferente, né? Os acionadores já conhecidos não vão acionar diretamente o solenoide que nós já queremos. Eles vão acionar um outro componente capaz de gerar este contato de retenção para mim, ou este selo. Então, nós estamos falando claramente de um relé, e muito conhecido no universo da elétrica, né? O relé também com mais robustez para aplicações industriais de maior corrente, com um conjunto de contatos abertos e fechados com a bobina, é o contator, ok? Um contator. Então, nós temos o que? Uma bobina, um contator, tá bom? De tal forma que quando a bobina é energizada, o circuito fecha, e mecanicamente o que acontece? O contato elétrico que estava fechado abre, e o contato que estava aberto fecha, tá bom? Então, a vantagem disto é que nós podemos utilizar no processo para elaborar os circuitos de interesse de tal forma a cumprir a proposição do processo, ok? Então, o que nós temos aqui? Vamos olhar só para o diagrama agora. Um botão aqui de início do processo, tá bom? Energizado o circuito, energizados os barramentos, e aqui nós temos um interruptor de start, de tal forma que o circuito não funciona em ciclo contínuo. É um passo aqui e na sequência, sim, na sequência o sistema começa a trabalhar de acordo com o que foi projetado, tá bom? E terminado o último passo, o sistema para, tá bom? Então vamos aqui, o primeiro passo, percebe-se que passa a corrente por aqui, e a pergunta é por que passa a corrente por aqui, por que isto é energizado? Vamos observar aqui no diagrama. Nós temos S3. O que é este S3? S3 aqui é um contato normalmente aberto, um contato elétrico normalmente aberto, que está posicionado aqui sob o êmbolo do cilindro B, de tal forma que nesta condição ele está fechado, ok? Nesta condição ele está fechado. Quando o cilindro se mover, o contato que é normalmente aberto será aberto, tá bom? Então, por que aqui passa a corrente? Porque o êmbolo do cilindro B está pressionando aqui este contato S3, tá bom?
este interruptor e fazendo com que ele comute seu estado de normalmente aberto, Na, para normalmente fechado, NF. Tá bom? O que mais aqui? Nós temos um outro contato também aqui, que é o S4. Cadê este S4? Está aqui. Só que, diferente de S3, S4 é um contato também elétrico, mas ele é um contato normalmente fechado, ok? De tal forma que a corrente passa por ele porque ele é normalmente fechado. Quando o cilindro B chegar ao final de curso e atingir este interruptor, o que ocorrerá? Ele comutará o seu estado. Então, ele deverá abrir circuito. Tá bom? E agora sim, o nosso relé, aqui a bobina do relé de K1 energizada. Tá bom? Nós temos aqui os contatos específicos já utilizados no nosso diagrama, o que o simulador já faz automaticamente nos ajudando. Tá bom? 7 e 8 aqui. Diz aqui como um contato que é utilizado aqui do nosso contator, tá bom? Ou do nosso relé. Bom, significa dizer que quando isso aqui for energizado, este contato que é normalmente aberto, será fechado, ok? E uma vez fechado, o que ocorrerá aqui? Ocorrerá que o contato 7 e o contato 8, 7 e 8, serão então fechados quando o carro for energizado. Olha só o processo. Fechados, ok? E agora sim, quando o cilindro B se mover-se, quando o cilindro mover-se e S3 for não mais energizado, a corrente elétrica que não passará por aqui terá um caminho alternativo para manter o relé acionado, ok? Vamos aqui acionar. Este evento não ocorreu ainda, então não é preocupante, não vamos olhar para ele agora. Qual é o próximo evento? Aqui nós temos que Y foi energizado. Y energizado faz com que a válvula V1 comute, comutação realizada. Então, o cilindro A avançará. O cilindro A avançando, chegou aqui em S2. S2 tem a mesma disposição, ok? Nós tínhamos um contato que era normalmente aberto, foi fechado. Agora temos um contato que é normalmente aberto e normalmente fechado e está fechado aqui. Então, passa a corrente por aqui normalmente, fazendo com que K2 seja energizado. K2 energizado, fecha-se o contato. Quais são esses contatos aqui de K2? 11 e 12. 11 e 12 de K2, ok? Seja então energizado, ok? E agora o efeito será Y3 sendo acionado. Muito bem. Y3 acionado, qual é o impacto? Perceba que nós mudamos o estado de S1, o estado de S2, o estado de S3 e o estado de S4. Ok? Então, bem no meio aqui do nosso ciclo, do nosso acionamento. A mais B+, inverteu totalmente os sinais de final de curso e de início de curso. Tá bom? Bom, S3 era a condição de habilitação para que o A avançasse. Lembra? Aqui, ó. Era S3. Deixa eu retornar um pouquinho bem aqui. Ele retorna tudo, né? Problema não. Vou avançar aqui. A mais, ok. Comutou. Muito bem, vou segurar um pouquinho. Pause só aqui. S3 está fechado aqui. Tá bom? Está fechado. Por que não está energizado? Porque esse botão é de pulso. Lembra? É um botão de pulso. E um pulso soltou. Tá bom? Vamos aqui então para o próximo. S4. Perceba que quando o S4 fechou, o que foi que S4 propiciou? Ele propiciou exatamente que este contato, que era normalmente fechado, fosse aberto. E, portanto, esta bobina aqui, K1, não está mais energizada. Não mais energizada, este contato será aberto, contato de selo, e este aqui também. Significa dizer que Y estará agora desenergizada. Ora, esta bobina aqui desenergizada implicará em ação da mola sobre a válvula, fazendo-a retornar a seu estado inicial. Então, vai comutar a válvula. Comutou a válvula, o que ocorrerá? Pressão invertida na câmara do cilindro A, portanto, o cilindro A retornará.
retornando ao cilindro A, ele agora emite um sinal, que é o S1. O S1 será usado para quê? Para cortar esta energização aqui e, portanto, permitir que B retorne. Cadê o S1 cortando? Está aqui. Ele já está cortando aqui, ó. Cortando o sinal aqui de S1, ok? Que era o sinal utilizado para que a K fosse energizado. Né? Okay? Então, uma vez inibido este sinal aqui, o que acontece? A mola faz com que a válvula retorne à sua posição inicial e, portanto, inversão de pressão no fluido, pressão de fluido na câmara do cilindro B, fazendo com que este retorne. Ok? Então, se nós pressionarmos o play, o processo. Okay? Em termos de animação, vocês podem replicar este circuito fazendo a inserção de válvulas controladoras de fluxo, né, reguladoras de fluxo, tá bom? Para terem uma apreciação da dinâmica um tempo menor, tá bom? Okay? Bom, vamos parar aqui e vamos olhar mais um circuito. O que é que nós temos aqui ainda? O que nós temos aqui neste modelo? Nós temos também 2 cilindros, duplo efeito, 2 válvulas 4 vias duplo solenoide e o acionamento dessas válvulas utilizando contator, certo? Aqui é interessante destacar que nós já fizemos este acionamento utilizando diretamente as bobinas das válvulas. Né? Este acionamento aqui já foi feito utilizando diretamente as bobinas. Mas esta proposta aqui utiliza um contator para, então, realizar os acionamentos específicos aqui das bobinas em questão. Tá bom? O que é que muda? Tá bom? O que é que muda é que, neste caso, como eu terei a comutação dos estados de entrada e saída de K, eu preciso colocar na sequência os contatos fechados e abertos, de tal forma que eu consiga inverter o processo de acordo com o acionamento desejado. Então, o que nós temos aqui? Fechou o contato e pause, não vem aqui assim. Ok? Então, pulso já energizou a bobina K1, tá bom? E por que a bobina K1 foi energizada? Porque ela depende de S1 e de S4. S4 é normalmente fechado, S1 é normalmente aberto. S1 é aberto e está sendo fechado pelo êmbolo do cilindro A. S4 é normalmente fechado e não está sendo aberto, porque B não está no final de curso. Portanto, isso permite que K1 seja energizado. K1 energizado, ele vai fechar este contato, fechar este, ok? E vai abrir estes dois aqui, tá bom? Vai abrir estes dois aqui. Muito bem. Vamos aqui avançar. Feito, conforme esperado, fechado o contato. Que contato é este? O contato de selo, joia. Que contato é este? É o contato de Y1. Então, aqui o contato desta bobina aqui, Y1, ok? Professor, qual é a vantagem de eu utilizar um contator aqui, se eu podia usar direto? Não é um componente a mais? Olha, é um componente a mais, sim. Entretanto, a maior vantagem é que ele será utilizado como estratégia de intertravamento do processo, ok? Então, pense em proteção do circuito. Neste contato aqui, você percebe que eu não consigo ligar ao mesmo tempo Y1 e Y2. Eu não consigo. Por quê? Porque Y1 depende de um contato normalmente aberto, de K1, e Y2 depende de um contato normalmente fechado de K1. Então, sempre tem um contato aberto e um fechado. Sempre, um aberto e um fechado. Então, é uma estratégia de proteção do circuito. Ok? O circuito elétrico. Tá bem? É mais barato trocar um contator do que trocar uma bobina, porque em um dado momento, um dos elementos de comando aqui
de sinal, desculpa, ficou em curto ou travado, e de algum modo essas duas bobinas aqui foram energizadas ao mesmo tempo. Bom, este caso aqui não acontece. Não acontece porque o contator necessariamente está mudando os contatos de Na para NF, e aqui esse Y depende de um contato que só será fechado novamente quando a bobina for desligada. Okay? Vamos prosseguir aqui na simulação. Então, avançou, S2 acionado aqui. S2 acionado, ele está sinalizado, ele deveria acionar quem? Y3. Então, S2 acionado, Y3. Depende da botoeira aqui, da botoeira não, do contator, né? K1 fechado e está fechado, ok. Próximo passo, válvula comutor. Então, B avançou. Y4 agora, Y4 deverá ser utilizado para quê? Para cortar o sinal de K1. Por que eu quero cortar o sinal de K1? Porque quando cortar o sinal de K1, estes dois contatos aqui, que são contatos normalmente fechados e agora estão abertos, voltarão à sua condição inicial e, portanto, permitirão que estas duas solenoides aqui sejam acionadas. Mas não só isso. Além disso, estes dois contatos aqui, que são normalmente abertos e estão fechados, agora cancelarão ou inibirão ou abrirão o circuito que energiza Y3. Proteção do circuito ficou claramente identificada aqui. Okay? Vamos avançar um pouco mais? Olha só, K1 aqui. E por que foi que Y2 não acionou? Porque não depende só de K1. Né? Y2 depende também do retorno de quem? De B, né? S3, porque B retorna antes de A. Okay? Então, continuando aqui. O S4 fez com que a bobina do contator ou relé fosse desenergizado, os seus contatos referidos de NA-NF foram comutados. E agora o que acontece? Agora nós vamos observar o efeito do processo com S4 acionado. Tá bom? S4 acionado aqui. Este S4, lembre que ele viria direto para cá para acionar a bobina, não é? Então, para substituir esse S4, vem quem? Um contato normalmente fechado que depende do acionamento de S4. Bom, esse contato de quem é? Do comutador. Bom, então Y4 acionado, aqui Y4 acionado, essa válvula deverá comutar, válvula comutada, B deve retornar, agora sinalizando o S3. S3 acionado aqui, o que ocorrerá? Tem um contato dele dependente, K1, e portanto energizando Y2 aqui. Ok? Então, processo feito fidedignamente com a inserção de uma estratégia de segurança no sistema para inibir falhas que sobrecarreguem, por exemplo, a bobina ou as bobinas das válvulas energizando ambas ao mesmo tempo. A mais, B mais, B menos, A menos, não é? Exatamente. Ok? Então, pausa. Vamos olhar aqui numa outra simulação. Acho que é a última da sequência que eu tinha proposto aqui. Muito bem, nesta sequência aqui, neste circuito básico, o que nós temos? A mais, A menos, B menos. E diferente da etapa anterior, nós não temos mais duplo solenoide. Bom, aqui nós temos um solenoide e um retorno por mola. Tá bom? Então você vai lembrar, sempre que ocorrer isso, do que eu falei anteriormente. Você precisa prover uma estratégia tal que o passo anterior seja mantido até que o passo específico que solicita o retorno do anterior seja concluído. Então, no caso aqui, nós só temos 2 cilindros. Então, fica até um pouco mais simplista, não é? Mas se eu tivesse aqui A, B, C, D, E, F, tantos cilindros, tá bom? O último passo do último cilindro é o passo que precisa habilitar
o retorno do primeiro. Tá bom? Em determinadas condições, é possível que seja necessário manter isto. E sempre você fará um contato de selo. Tá bom? Lembre daquela ilustração que eu falei do sistema elétrico e mecânico. Tá bom? De uma mola no circuito, precisa ter uma trava. Essa trava será mecanicamente um botão de trava ou será um selo no processo. Tá bom? Vamos voltar aqui para apreciar o diagrama. Ok. Eu pulso aqui. E vamos analisar o processo. Né? Aqui nós temos sequência S1 e S4 sem novidades. Né? Nós fizemos isso no anterior. Tá bom? E agora nós fizemos aqui um contato de selo sobre estes dois aqui, S4 e K1. K1 energizado aqui. Ok? Este contato fará com que Y1 seja energizado e, portanto, comutará esta válvula, fazendo com que A avance. Muito bem. O cilindro A avançado tocará em S2 e, portanto, tocando em S2, fechará este contato aqui, fazendo com que Y3 seja energizado. Ok. Perceba que Y3, cadê? Y3 é energizado por S2, só que quando Y3 for energizado, essa válvula vai comutar, ok? E o êmbolo do cilindro B iniciará um movimento de tal forma que S3 não terá mais o sinal específico, o sinal de comutação, né, de NF. Vamos verificar aqui agora, olha só. Bom, qual foi a estratégia utilizada aqui? Não é? Utilizou-se em S3 não mais um contato normalmente fechado, não mais um contato normalmente aberto, mas um contato normalmente fechado. Okay? Então lembre, na proposição anterior, nós já resolvemos este circuito, se eu não me engano, ou um próximo desse, onde nós utilizamos aqui dois contatores. Aqui, toda a estrutura é resolvida utilizando apenas um contator. Ok? O que mais nós temos aqui? S4 é acionado, sinalizado, portanto ele deve cortar este sinal aqui para que a mola faça o seu trabalho. Então este S4 deve fazer o que aqui? S4 bem aqui, ele cortou já aqui, né, na animação. Na animação está com contato cortado, tá bom? Voltou aqui, fechou o contato, mas S1 está aberto, o K1 está aberto. Tá bom? S3 agora está fechado, tá bom? E K1, tá bom? Também aberto e fechado. Tá bom? O que é necessário agora? Que seja enviado um sinal para que o cilindro A retorne. O cilindro A retornar significa que esta solenoide aqui é desenergizada. Isso aconteceu justamente na hora em que o cilindro B retornou. Ok? Tá aqui, ó. Professor, bastou cortar. Porque tem a mola aqui. Tá bom? Play, olha só. Ok? Então, A mais, B menos, A menos. Ok? Professor, existe outra estratégia para fazer isso? Existe. Você pode trabalhar com uma outra maneira. Tá bom? Só oriento que mantenha critérios de segurança do circuito que você está projetando. Tá bom? Em algum momento, um dos componentes é passível de falha e o seu circuito tem que prever uma condição de segurança para o acionamento. Tá bom? Alerta. Quem trabalha com automação nunca pode eximir-se de pensar em falha no processo e, portanto, em segurança. Adotem as melhores práticas no processo. Tá bom? Por exemplo, aqui o sistema está energizado aqui, tá bom? E aqui foi reiniciado o processo, tá bom? Deixa eu repetir o que eu falei para deixar bem mais claro. Suponhamos que por algum motivo faltou energia bem no momento em que A estava acionado e B começava o curso. Vamos supor isto assim, ó. O que aconteceu aqui? Bom, faltou energia, mas o sistema retornou à sua condição inicial.
Isso pode ser uma prerrogativa de segurança do projetista. Ele pode desenvolver dizendo o seguinte, olha, eu preciso colocar essa estrutura, esta válvula aqui, porque em condições de emergência, ou de falta de energia, de não, né? Sei que alguém vai dizer assim, professor, mas faltar energia na indústria é a coisa mais rara do mundo, porque tem um gerador e etc, etc. Condições de emergência, tá bom? Condições de emergência. Você tem energia porque eu não quero estar em situações de acidente de trabalho, tá bom? Mas condições de emergência, qual é o estado de repouso do seu sistema? Não é? Então, neste caso aqui, o estado de repouso é a condição de recolhimento dos cilindros, tá bom? Por exemplo, aqui, se eu não tivesse este botão aqui, se eu deletar este botão, se eu fizer uma ligação direta aqui, ó, ciclo contínuo, não é? Com uma alteração, ó. Mas e aí, de repente, como é que eu controlo agora? O controle ficou somente neste botão aqui, ó. Entrou em curto, o sistema não para mais. Percebeu? Sistema funcionando, repouso. Os dois retornam ao mesmo tempo. Ok? Tá claro? Então, estas são algumas considerações iniciais para que vocês façam as inserções devidas e as modificações no circuito e, portanto, trabalhem na perspectiva de acionamentos eletropneumáticos, eletrohidráulicos. Ok? Então, é isso. Vamos lá, vamos à obra.